do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Meditação do Livro do Céu, volume 3. Deixa eu ver qual é a data aqui, que eu não lembro. Só um minutinho. Esqueci de colocar a data. 27 de janeiro de 1900. A ordem das virtudes na alma. Continuo a ficar quase privada do meu doce Jesus. A minha vida desfalece pela dor. Sinto um tédio, um aborrecimento, um cansaço da vida. Ia dizendo em meu interior: oh, como se estendeu o meu exílio! Que felicidade seria a minha vida se pudesse desatar as ataduras deste corpo, e assim minha alma empreenderia livre o voo para o meu sumo bem. Então, um pensamento me disse: e se você for ao inferno? E eu, para não chamar o demônio a combater-me, logo o rejeitei, dizendo: pois bem, também do inferno enviarei os meus suspiros ao meu doce Jesus. Também ali quero amá-lo. Enquanto eu estava nestes e outros pensamentos, que seria muito longa a história, se eu os dissesse todos, o amável Jesus por pouco tempo fez-se ver, mas com um aspecto sério, e disse-me: ainda não chegou o teu tempo. Depois, com uma luz intelectual, me fazia compreender que na alma tudo deve estar arrumado. A alma possui muitos pequenos apartamentos onde cada virtude toma seu lugar. E se bem se pode dizer que uma só virtude contém em si todas as demais, e que a alma possuindo uma só é cortejada por todas as outras virtudes. Mas, apesar disso, todas são distintas entre elas, tanto que cada uma tem seu lugar na alma. E eis que todas as virtudes têm seu princípio no mistério da Santíssima Trindade, que enquanto é uma, são três pessoas distintas, e enquanto são três, são uma. Compreendia também que estes apartamentos na alma ou estão cheios de virtude ou do vício oposto àquela virtude. E se não está nem virtude nem vício, ficam vazios. Parecia-me como uma casa que contém muitos quartos, todos vazios, ou uma cheia de serpentes, outra de lama, outra cheia de alguns móveis cobertos de pó, outra escura. Ah, Senhor, só você pode pôr em ordem minha pobre alma. Eu quero meditar muito, assim, sobre essa primeira parte que a Luísa fala da tentação. Que ela estava pensando, né? Ah, eu queria já morrer, porque a vontade dela era sair do corpo e já ir para o céu de vez. Sair daquele sofrimento, daquela. Que, igual eu falei ontem, o maior sofrimento para ela é a privação de Jesus. Então, ela já tinha ido ao céu, então ela já queria ir ficar lá para sempre, não queria mais voltar para o corpo. E aí, ela pensando isso, veio a tentação. Mas você está aí toda confiante, querendo morrer. E se você for para o inferno? E ela já sabia que era uma tentação, e ela só, na mesma hora, para ela não perder tempo, ela falou: de lá eu também vou amar Jesus. Não tem problema. Aí, assim, eu queria falar hoje sobre isso. Como dissipar a tentação em segundos, que é o título do vídeo. Porque, assim, a gente, vivendo a divina vontade, você não vai deixar de ter tentações de forma alguma. Vai ser tentado, vai ser provado. E só que você não precisa perder tempo e ficar com medo da tentação. Jesus fala muito no livro do céu e também para Santa Faustina sobre isso, como sair da tentação. Basta você rezar. E com uma simples oração, uma simples frase, igual a Luísa falou, o demônio sai. Hoje mesmo a Aline falou isso no vídeo da Coroa da Santidade, que Jesus fala para Luísa.
que basta uma oração, que o demônio é muito covarde e que ele sai, ele não suporta. Mas se você perder seu tempo e começar a acreditar nessa tentação, por exemplo, vamos pensar que Luísa ouviu isso, ele falando, e se você for para o inferno? Aí ela começasse a dar, ela falasse uma palavrinha que desse a entender que que ela realmente acreditava nisso, ele ia vir com tudo para cima dela, com um monte de coisa. Aí ela ia ter que lutar, e ela ia começar a achar que ela realmente era uma pecadora e que merecia ir para o inferno. Se, por exemplo, acontece com a gente está assim naquela confiança, né? Nossa, eu queria ir para o céu. E aí ele fala assim, aí vem aquele pensamento, mas se você for para o inferno? Aí se você começar, nossa, é mesmo? Mas como assim eu quero morrer? Eu sou tão pecadora. Nossa, eu tenho muito pecado, minha alma está muito suja, eu sou muito miserável. Eu vou realmente, eu não quero morrer, não. Aí ele começa a trazer, começa até a inventar alguma coisa que você fez. Por exemplo, hoje eu estava assistindo a missa. Aí eu me distraí, porque meu filho tava assistindo a missa na televisão, meu filho começou a brigar. Aí eu parei para, bem na hora da comunhão, eu tive que sair para colocar meu filho para dormir. Aí ele ia falar, hoje mesmo você estava assistindo a missa, na hora da comunhão você saiu e foi colocar seu filho para dormir. Por que você não pediu a babá? Você pecou, você está em pecado mortal. Se você morrer agora, eu vou te levar. E aí eu começo a ficar com medo. E ele falou, o demônio falou no livro, na entrevista com o diabo que a Aline colocou sobre a vontade humana, a arma mais poderosa que ele tem é o medo. Aí ele começa a colocar medo em você, medo que de você ir para o inferno. E aí ele te pega. Aí você começa a lutar. E esquece de Jesus. E aí ele fala, numa parte do livro As 24 Horas da Paixão, ele fala, acho que é na parte da coroação de espinhos, ele fala assim, meu filho, você que quis me deixar sofrendo com esses espinhos, porque você estava ocupado com o trabalho que o inimigo tinha te dado, com a tentação. Se você, ao receber uma tentação, você viesse correndo para mim, você não teria me deixado aqui te esperando e sofrendo, porque cada vez que a gente fica perdendo nosso tempo com a tentação, é um espinho que a gente coloca na cabeça de Jesus, mais um espinho. Se ao invés disso você tivesse vindo correndo para mim, eu tinha te tirado dessa tentação na hora. E eu não teria que ter te ficado te esperando aqui enquanto você estava lá ocupada com o trabalho que o inimigo te deu. Então, assim, para dissipar a tentação, é só. Ele até ensina nas 24 horas da paixão uma oração muito simples. Quando você está, assim, né, nesse estado de tentação, você falar: Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. Pronto, acabou, não tem conversa com tentação. Na hora, você falar o nome de Maria. Você falar o nome de Maria. Maria. Jesus. Jesus Salvador. Jesus, eu te amo. Pronto, acabou. E assim, o problema é porque a gente começa a achar, eu, por exemplo, antes de conhecer a Divina Vontade, quando eu comecei a rezar, eu era Maria Madalena, comecei a rezar o Rosário. Teve até uma amiga minha que falou assim, eu nunca vi uma pessoa que saiu do pecado para o Rosário direto. Que geralmente a pessoa passa por outras orações, ou não sei. Eu já fui direto para o Rosário. Nossa Senhora me tirou lá, assim, ó, eu estava lá na lama. Ela me pegou pela mão, assim, ó, me puxou com o terço. E eu rezava o Rosário todo dia. E eu rezando o Rosário, eu tinha tentação demais enquanto eu estava rezando. Na hora da oração, eu tinha tanta tentação, só que eu não sabia que era tentação. Eu achava que era eu, que eu era uma imunda, que eu
que aquele pensamento que vinha na minha mente era vontade minha, era voluntário. Que era muito imunda, ia começar a pensar aquele monte de coisa ruim na hora da oração. E aí eu não conhecia ninguém, eu não conhecia o grupo, eu estava sozinha. Eu ficava em pânico. Eu ficava em pânico, porque eu pensava, gente, eu sou muito mal, eu sou muito suja. E eu chorava, 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 chorava. Só que Nossa Senhora estava comigo, ela não deixou eu desistir. Então, mesmo chorando e achando que eu era muito, muito má, eu continuei rezando. Mas era tão difícil, mas tão difícil lutar contra aquilo, porque eu não pegava com Deus para me ajudar. Eu não tinha coragem de falar com Jesus. Eu não conhecia ele. Eu não tinha coragem de chegar perto dele. E aí, eu não pedi ajuda para ele. Aí, o que que aconteceu? Eu fui confessar. Fui confessar um dia e contei pro padre essas tentações. Eu pensei assim, nossa, ele vai falar um monte de coisa comigo, nem vai me perdoar. E ele foi e falou tranquilo, assim, ele entendia o que estava acontecendo comigo, mas ele não me explicou direito. Ou eu não entendi na época, eu não entendi que era uma coisa que eu não tinha culpa. Mas aí na época, depois que eu confessei, acabou as tentações. Quando eu comecei a ler os livros do céu, voltou tudo. Voltou todas as tentações na hora da oração. E Jesus é maravilhoso demais. Ele me ensinou a sair da tentação com o Diário de Santa Faustina. Tem duas partes que ele fala, só que eu só achei uma. Aí eu vou ler aqui o que ele falou para ela, porque ele falou isso para ela, ela tinha passado na noite anterior pelo horto com ele. Ela ficou no horto com ele. Ela diz que é a pior coisa, o pior sofrimento que existe, que ela nem sabia que existia um sofrimento tão grande, esse sofrimento, que é pior do que o moribundo, que está para morrer, porque ele sofre e morre. E na tentação do horto, você sofre e não morre. Você quer morrer e não dá conta. Aí ele falou para ela assim, hoje, depois da Santa Comunhão, Jesus deu algumas orientações para ela. E essas orientações ele me deu nessa época. Quando eu abri o diário, estava assim, gente, eu fiquei tão feliz quando eu li isso no Diário de Santa Faustina. A parte que eu não achei foi a seguinte, ela falando que ele ensinou para ela que nem todos os pensamentos que vêm à sua mente é pecado, se você não aceita. Se você rejeita aquele pensamento, não é pecado. Pecado é você vir um pensamento na sua mente e você ficar cultivando e gostando daquele pensamento e pensa, não, se você renuncia, não é pecado. Aí eu não achei essa parte, mas tem essa parte que ele fala assim, primeiro, não lute sozinha com a tentação, mas conta imediatamente ao confessor, e então a tentação perderá toda a sua força. Olha o que aconteceu comigo, que eu tinha acabado de falar. Eu tinha agonia, eu ficava desesperada, eu me deitava no chão, de tanto desespero. Eu chorava, me deitava no chão e pedia, pelo amor de Deus, me perdoar, para Deus me perdoar, para Jesus me perdoar. E nossa, era terrível, era terrível. Eu chorava, eu acho que o demônio ria tão da minha cara, porque eu caía na dele, né? Eu caía na tentação e ficava com muito medo, muito desespero. Aí eu contei pro padre, pronto, acabou. Nessa época acabou. Perdeu a força. Porque eu contei pro padre. O negócio é o demônio é ele colocar isso na sua cabeça e você achar que é pecado mesmo, que você é pecador e nem ter coragem de falar pro padre o que acontece. E aí você fica com aquilo como um pecado e realmente vai virando um pecado, não sei. Mas eu sei que contei pro padre, pronto, acabou. Acabou. Segundo, nessas provações não perca a paz. Vive na minha presença, pede o auxílio da minha mãe dos santos. Nessa época eu não fiz isso, eu não conhecia, nem conhecia o diário direito, conhecia, mas não lembrava. Mas se eu tivesse pedido ajuda para Maria, eu não pedi nem para Maria ajuda. Se eu tivesse pedido ajuda para ela, para Padre Pio, tinha acabado também, não tinha perdido minha paz. Terceiro, tenha a certeza de que eu olho para ti e te fortaleço. Jesus nunca vai te dar uma tentação para te deixar perecer. Ele te dá a tentação, mas ele te ajuda. É o que ele fez comigo quando eu estava na divindade. Já depois dos 31 dias com Maria, ele me deu todas as armas para lutar.
Ele me fortaleceu, ele me deu essa, tá aqui a tentação e tá aqui a arma para você lutar. Quarto, não tenhas medo nem de lutas espirituais, nem de qualquer tentação, porque eu te fortaleço. Aí, terceiro, tenha certeza de que eu olho para ti e te fortaleço. Aí ele fala, não tenha medo nem de lutas espirituais, nem de qualquer tentação, porque eu te fortaleço. E ela, a Santa Faustina, passava por umas terríveis com o demônio. E ele fala para ela, não tenha medo, porque eu te fortaleço. Padre Pio passava, Luísa passou. Jesus fala que a gente não passa assim nessa tentação, nessa luta com o demônio, porque Luísa já passou por nós. Ela já passou por um sofrimento muito maior do que a gente vai ter que passar. Então, nós não vamos ter esse combate com o demônio igual a Luísa teve, que ela foi no volume 1, todo mundo que leu já viu. Desde que desejas lutar, deve saber que a vitória sempre estará ao teu lado. Então, se você quer lutar, a vitória já é certa. Você quer lutar, você vai vencer. Quinto, fica sabendo que pela luta corajosa me dás grande glória e acumulas méritos para ti. Então, é muita glória para Jesus a gente lutar na tentação com coragem e vencer. A vitória já é certa. A tentação proporciona a ocasião de me demonstrares fidelidade. Então, é necessária a tentação, os testes que ele faz a gente passar, para a gente mostrar se é isso mesmo que a gente quer. Fidelidade. Ele não vai derramar um monte de graça em você se você não der a prova para ele da sua fidelidade. E aí tem outra oração que ele me deu no livro A Imitação de Cristo, uma oração para sair da tentação. Se você quiser uma oração maior, assim, se tiver, né, tiver acesso ao livro na hora ou anotar em algum lugar, retira-te, espírito imundo, desgraçado, sem vergonha. Muito perverso deve ser para me insinuares tais coisas. Vai-te daqui, malvado sedutor. Não terás em mim parte alguma, que Jesus estará comigo, qual guerreiro invencível, e tu ficarás confundido. Antes quero morrer e sofrer todos os tormentos que te fazem à vontade. Cala-te e emudece. Não te escutarei, por mais que me molestes. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Levanta-te, embora contra mim, levanta-se, embora contra mim o exército, não temerá meu coração. O Senhor é meu socorro e meu salvador. Então, pronto, resolve essa oração. Se a tentação estiver muito forte e você falar, e você confiar só em falar Jesus e Maria, reza essa oração. Eu vou até deixar escrito nos comentários as orações que eu coloquei aqui. Então é isso. Aí a parte das virtudes que ele falou, de que a alma a alma é como se fosse uma casa cheia de cômodos. E essa casa pode estar limpa, cheirosa, maravilhosa, pode estar cheia de víboras, ou pode estar cheia de poeira, cheia de lama. Então, a casa precisa ser arrumada. Cada cômodo da casa precisa ser preenchido com virtudes. Se a casa tiver sem as virtudes, ou vai estar vazia, ou vai estar cheia de sujeira. E a melhor arma para você arrumar sua casa é a mortificação, o sacrifício e a cruz. A cruz vai arrumar, vai limpar tudo. Tudo que não presta vai sair. Toda a lama, toda a sujeira, todas as serpentes. E Jesus vai enfeitar sua casa com pedras preciosas. Vai colocar a fragrância mais cheirosa que existe, que não existe aqui na terra. Sua casa vai ficar cheirosa, limpinha, branquinha, sem nenhuma sujeira. Os objetos de decoração mais lindos do mundo vai ter na sua casa. Se você deixar Jesus comandar essa limpeza, ele que vai limpar. Só que para isso, mortificação. Mortificação, humilhação, aceitar tudo que acontecer, sacrificar sua vontade. Aí você vai ter a casa mais linda do mundo. Só que ninguém vai ver, só você. Ninguém vê. Né? Ninguém precisa ver, só Jesus vê. Ele vai ver, ele vai achar linda a sua casa. E ele vai vir morar nela. O mais importante, mais maravilhoso é isso. Ele vem morar com você nessa casa. Nossa Senhora, os anjos, vai estar. Sempre vai ter uma casa limpa e cheirosa para quando ele estiver sofrendo, que sempre ele está sofrendo, né? A sua casa, a sua alma vai ser uma casa maravilhosa, onde ele vai ter sempre água fresca, ele vai ter muito amor,
Vai ter sempre uma música, que é a nossa oração. E vai ter uma cama quentinha, vai ter comida para ele, vai ter tudo. Você acha que ele não vai querer morar nessa casa? Muito, muito, muito. Ele vai querer ficar só nessa casa. E aí pode vir a tempestade que for, a tribulação que for. A casa que ele constrói, ela não se abala. Ela tem uma estrutura, uma base muito forte. A chuva vem, a tribulação vem, o problema vem, a casa continua tranquila, tranquila. O mundo lá fora está desabando, porque o nosso mundo está desabando, né? Pandemia, não sei o que, sofrimento. E a nossa alma está tranquila, serena, sofrendo e louvando. É assim que vive o Filho da Divina Vontade. Sofrendo, louvando, agradecendo, sorrindo. Enquanto todo mundo está chorando, muita gente chorando, muita gente chorando. A gente vê nas adorações, por exemplo. Quando eu vou na adoração, aqui na minha igreja, qualquer adoração, eu sempre vejo as pessoas, Senhor, fim da pandemia, Senhor, dai-nos força, dai-nos, resolve nossos problemas, a gente está sofrendo, que essa pandemia acabe. E eu tô lá, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu fico rindo para ele, ainda bem que eu tô de máscara, eu falei até hoje no grupo, que às vezes eu chego lá e fico olhando pro Santíssimo, eu dou cada sorriso para ele. Só falta mandar beijo, eu não mando porque senão o povo vai achar que eu tô maluca. Mas eu fico lá adorando, fazendo reparação, fazendo declarações de amor. Eu não fico pedindo nada para mim, não tenho nada para pedir para Jesus. Já, só Ele está aqui comigo, já é tudo. Então isso tem um valor muito grande, muito grande. E assim, porque a gente esquece que a gente está aqui nessa terra para amar a Deus. A gente foi feita por Ele, para Ele. Então, o problema vai vir, a gente tem que suportar os sofrimentos. Ele já sofreu demais, agora é nossa vez de sofrer. Sofrer por amor a Ele. E sofrer com Ele, Ele é tão maravilhoso que ele passa mel na cruz. E a gente carrega até sem ver. Ela carrega achando bom. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.